STF define teto dos procuradores municipais. A Constituição entendeu por bem dar-lhes um tratamento diferenciado dos demais servidores. Rádios clandestinas fechadas em São Paulo. Os agentes da Polícia Federal e os fiscais da Anatel cumpriram 6 mandados de busca e apreensão autorizados pela Justiça. Mulheres grávidas têm direito à estabilidade no trabalho. Na hora de encerrar o contrato, tem mulher que não sabe, mas se descobrir que está grávida, mesmo durante o aviso prévio, tem direito à estabilidade no emprego até o fim da licença gestante. Acesso aos programas de vacinação é direito garantido por lei. Eu vou estar garantindo a proteção não só minha, como das pessoas. Olá, boa tarde. Boa tarde. Os ministros do Supremo Tribunal Federal entenderam que o teto dos procuradores municipais pode chegar ao valor recebido pelos desembargadores de tribunais de justiça, conforme a Constituição. O plenário concluiu nesta quinta-feira o julgamento do recurso extraordinário que trata do assunto, com repercussão geral reconhecida. O recurso sobre o teto remuneratório de procuradores é da Associação dos Procuradores Municipais de Belo Horizonte. A entidade questiona o julgamento do TJ Mineiro. Para o tribunal, o valor máximo que um procurador do município poderia receber deveria ser o mesmo que um prefeito, e não o valor recebido por desembargadores, como é o caso dos procuradores estaduais. O recurso começou a ser julgado em abril de 2016. O relator, ministro Luiz Fux, disse na época que o teto dos procuradores estaduais e do Distrito Federal também se aplica aos procuradores municipais, desde que concursados e organizados em carreira. O julgamento foi suspenso após o ministro Gilmar Mendes pedir vista. Nessa quinta-feira, o ministro Gilmar Mendes alegou que, apesar da Constituição não falar diretamente de procuradores municipais, eles também atuam como advogados públicos e realizam funções essenciais à Justiça. Ocorre que com a relação às funções essenciais à Justiça, compreendida aqui a Advocacia Pública, a Defensoria e o Ministério Público, a Constituição entendeu por bem dar-lhes um tratamento diferenciado dos demais servidores, fixando-lhes como teto, subteto, o subsídio dos desembargadores dos tribunais de justiça. O ministro Ricardo Lewandowski, o último a votar, também acompanhou o relator. A decisão do Supremo, nesse caso, deve ser adotada por todos os tribunais do país no julgamento de processos semelhantes. O ex-prefeito de São Paulo e ex-ministro Gilberto Kassab se tornou réu por improbidade administrativa devido a irregularidades na licitação e na contratação de inspeção veicular no período em que ele foi prefeito de São Paulo, entre 2006 e 2013. A ação civil pública, que inclui mais de 25 réus, foi proposta pelo Ministério Público de São Paulo e aceita em 17 de janeiro. Segundo o MP, houve condutas improbas de agentes públicos e particulares para a contratação e renovação de contrato de 2007 com a empresa Controlar para a execução de serviços de inspeção veicular na cidade de São Paulo. E a Polícia Federal e a Anatel fecharam 6 rádios clandestinas que operavam no Parque Estadual da Cantareira, no estado de São Paulo. Os agentes da Polícia Federal e os fiscais da Anatel cumpriram 6 mandados de busca e apreensão autorizados pela Justiça para fechar rádios piratas em São Paulo. Os transmissores encontrados foram apreendidos. A investigação começou no ano passado, quando a Anatel denunciou à Polícia Federal a exploração clandestina de sinal de telecomunicação vindo do Parque Estadual da Cantareira. Os envolvidos podem responder pelos crimes de furto de energia e desenvolvimento ilegal de atividade de telecomunicação. O ministro da Justiça e Segurança Nacional, Sérgio Moro, autorizou a atuação da Força Nacional em apoio à Polícia Rodoviária Federal do Rio de Janeiro. Os detalhes com a repórter Evelyn Araújo. A parceria de 15 dias vai ser com a Polícia Rodoviária Federal. Os trabalhos conjuntos vão começar nesta sexta-feira. Cerca de 100 militares da Força Nacional vão ajudar na fiscalização de estradas federais no Rio durante o período de carnaval. A decisão do ministro Sérgio Moro foi publicada no Diário Oficial da União. A medida pode ser prorrogada, se necessário. A Justiça pediu explicações à Polícia Militar sobre os ferimentos causados a Diogo Ribeiro, acusado de furtar um celular. O caso aconteceu em Pirajaí, São Paulo. Um vídeo com as imagens do homem sendo preso circula na internet.
Ele aparece caído no asfalto, algemado, com os pés amarrados por uma fita plástica. Em seguida, os policiais usam uma corda para amarrar as mãos e as pernas do suspeito antes de colocá-lo na viatura. Em audiência de custódia, a juíza decretou a prisão preventiva do suspeito e pediu para a Polícia Militar apurar a autoria das lesões no suspeito. E você vai ver no próximo bloco, vamos falar do direito à estabilidade para as trabalhadoras que descobrem que estão grávidas. O direito à estabilidade começa a partir do momento da concepção da criança. Por determinação da Justiça e do Corpo de Bombeiros, ou melhor, do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, fez uma vistoria emergencial no Sambódromo. Os desfiles das escolas de samba do Grupo de Acesso começam hoje. Quem traz mais detalhes a respeito deste assunto para a gente agora, ao vivo, é o repórter Gabriel Seafrei. Boa tarde, Gabriel. Oi, Cadu. Boa tarde para você, boa tarde a todos. A Justiça atendeu a um pedido do Ministério Público que cobrou essa vistoria. O MP queria os laudos que autorizam a realização do evento e também a interdição do local. Após a decisão da primeira vara de Fazenda Pública, o Corpo de Bombeiros esteve na manhã desta sexta-feira no Sambódromo. Os bombeiros vistoriaram e fotografaram diversos setores. O foco foi a parte elétrica e também os equipamentos de combate a incêndio. Também por determinação judicial, os organizadores do carnaval vão ter que assinar um termo de responsabilidade. Os desfiles das escolas de samba do Grupo de Acesso do Rio de Janeiro começam nesta sexta-feira. Voltamos ao estúdio. Obrigada pelas informações, Gabriel. E a Agência Nacional de Saúde Suplementar suspendeu a venda de 46 planos de saúde em todo o país. A partir do próximo dia 11, as empresas que têm os nomes incluídos na lista da ANS não vão poder vender e nem receber novos clientes. A agência tomou essa decisão por conta da quantidade de reclamações de consumidores verificadas os resultados do programa de monitoramento da garantia de atendimento. Esse balanço é feito a cada 3 meses. As principais queixas são com relação à cobertura assistencial e autorizações, prazo máximo de atendimento e rede credenciada. A medida é temporária. Os 46 planos de 11 operadoras atendem cerca de 570 mil beneficiários, que podem usar os serviços normalmente. Para conferir a lista, basta acessar www.ans.gov.br/planos de saúde e operadoras. O Ministério Público Federal no Pará entrou com ação na Justiça para obrigar a Prefeitura de Santarém a realizar um concurso para contratar professores para o município. Uma auditoria feita pela Controladoria Geral da União mostrou que Santarém tem mais educadores contratados temporariamente do que vinculados à Prefeitura, o que é ilegal. O Ministério Público Federal apurou que mais de 68% dos educadores contratados no ensino básico da rede municipal de Santarém são servidores temporários. Por conta disso, na ação, o MPF pede que a Justiça obrigue a Prefeitura a apresentar o cronograma com a previsão de vagas e as possíveis datas para a realização do concurso público ainda em 2019. A Constituição Federal autoriza a contratação de servidores temporários, mas apenas em situações excepcionais e por tempo determinado. Manter esses profissionais por um longo período viola o princípio do concurso público. Muita gente ainda não sabe disso, mas a trabalhadora que estiver cumprindo aviso prévio tem direito à licença maternidade e deve ser reintegrada ao trabalho ou receber a indenização referente ao período. A condição feminina no mercado de trabalho nem sempre é fácil, principalmente quando o assunto é maternidade. Na hora de encerrar o contrato, tem mulher que não sabe, mas se descobrir que está grávida, mesmo durante o aviso prévio, tem direito à estabilidade no emprego até o fim da licença gestante. Não sabia não. Sim, sei, tenho ciência, porque assim, é um momento que a mulher precisa da instabilidade de emprego. E hoje muitos não têm conhecimento, mas é sempre bom ter esse tipo de divulgação para as pessoas terem conhecimento, né? Segundo a legislação, o empregador não pode demitir a empregada desde o conhecimento da gravidez até os 5 meses após o parto. Até aí tudo bem, mas havia uma dúvida. Como fica a situação quando a mulher descobre a gravidez durante o período de aviso prévio? Havia muita divergência sobre o assunto, até que o Tribunal Superior do Trabalho firmou o entendimento de que a estabilidade no emprego deve ser assegurada também nesse caso.
Dessa forma, a lei garante proteção à mãe e principalmente à criança que vai nascer. Ao descobrir a gestação, a empregada que está cumprindo aviso prévio, seja trabalhado ou indenizado, deverá ser reintegrada à empresa. Então, esse período, mesmo indenizado, ele integra o contrato de trabalho. Então, uma empregada, quando é mandada embora e o aviso prévio de 30 a 90 dias ele é indenizado, se nesse período, mesmo distante da empresa, mesmo não trabalhando, se ela é engravida, ela tem direito a ser reintegrada ao emprego sob pena de ser indenizada desse período, ainda que ela nem saiba que está gestante. No momento que ela descobriu a gestação, ela já pode reclamar isso do patrão e ainda que a gestação tenha vindo no momento que ela nem tenha tido conhecimento desse fato. O advogado ressalta que o direito à estabilidade começa a partir do momento da concepção da criança, ou seja, se a mulher deixar o emprego e descobrir logo depois que está grávida, que a gestação começou quando ainda estava empregada, ela deverá voltar a trabalhar na empresa ou ser indenizada. Em muitos casos, as empresas não aceitam a reintegração e preferem enfrentar um processo judicial. As empresas deveriam reintegrar espontaneamente. Normalmente, as empresas elas preferem a demanda, porque em um processo judicial há a possibilidade de um acordo, de fazer um parcelamento daquela indenização que a empregada ela receberia, de negociar até um valor menor. Então, normalmente, a gente não é comum ver empresas reintegrando gestantes espontaneamente. Outro detalhe que muitos não sabem é que a estabilidade também é garantida à grávida durante contratos por tempo determinado, como o contrato de experiência. É preciso que o empregador ele entenda esse momento particular, não é? Todo empregador ele já passou por essa situação, na própria família já foi filho, ele tem que entender que ele tem irmã, que ele tem mãe. Aquele é um momento particular da condição da empregada, da mulher. E a gente continua falando dos direitos das gestantes, só que agora aqui no estúdio do Jornal da Justiça com o advogado trabalhista André Santos. Muito obrigada pela presença. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde, Cadu. Boa tarde. Eu que agradeço. Bom, vimos na reportagem que, infelizmente, as empresas ainda resistem quando descobrem que aquela empregada foi demitida grávida, né? Ainda que os dois descubram ali após uma demissão. O diálogo é sempre o melhor caminho, porque se essa gestante procurar o Poder Judiciário, é quase certo que ela vai ganhar aquela demanda? Sim, fatalmente, se ela comprovar que a gravidez ocorreu durante o período do contrato de trabalho, certamente ela vai ganhar a indenização. Então, se ela mantém um diálogo com o empregador, seria razoável o empregador recontratá-la, fazer a readmissão, para que não pague e não tenha a força de trabalho em seu benefício. Porque se ele pagar daqui 1, 2 ou 3 anos posterior a isso, ele não vai ter a força de trabalho. E querendo ou não, a gravidez não é uma doença. A empregada ainda pode desempenhar, penso eu, um papel importante na empresa. E se o contrato, ela ficar grávida durante o contrato de experiência, ela ganha essa estabilidade? Existia uma resistência, ainda existe uma resistência muito grande, que são os contratos de trabalho por tempo determinado, mas hoje a jurisprudência do TST já está consolidada, existem súmulas nesse sentido. A súmula especificamente que fala sobre isso é a 244 do TST, em que garante à empregada gestante o direito à estabilidade, ainda que seja no contrato de experiência ou no contrato por prazo determinado. Doutor André, a partir de quando essa estabilidade gestacional começa a valer? A partir do momento que ela descobre que ela está grávida. Se a empregada foi demitida por um aviso prévio indenizado ou trabalhado, e durante o aviso prévio indenizado ou após a rescisão contratual, ela descobre que estava grávida e que essa gravidez possivelmente ocorreu durante o contrato de trabalho, ela tem direito à estabilidade. Quando ela volta da licença maternidade, ela também tem uma estabilidade ali após aquele período de licença maternidade? O que os empregadores têm que observar são as convenções coletivas. Algumas convenções coletivas ou acordo coletivo estipulam um prazo de 30 dias, 60 dias após o retorno. Via de regra, não. Então, somente 5 meses após o parto que essa empregada tem uma estabilidade. Então, quando ela retorna da licença maternidade, que são 120 dias, ela vai ter aí 30 dias
digamos assim, de estabilidade se não houver nenhuma disposição em convenção coletiva. Tempo rege o ato, mas às vezes determinados detalhes fazem muita diferença. Então o que é importante é o tempo da constatação da gravidez ou o tempo da gravidez ainda que a gestante não soubesse que estava grávida num determinado momento? O tempo da gravidez durante o contrato de trabalho, independente se a empregada sabia ou se o empregador sabia. Inclusive, teve um tema que foi julgado agora pelo STF, salvo engano, 437, em que se reconheceu que pouco importa se o empregador tem ciência ou não da gravidez. Do mesmo jeito, se a empregada tem ciência ou não da gravidez. Se ela engravidou durante o contrato de trabalho, ainda que ela descubra daqui 1 ou 2 meses de encerrado, ela tem direito à reintegração. E como é que fica essa estabilidade em relação ao aborto espontâneo? Quando esse aborto ocorre lá no finalzinho da gestação, por exemplo, tem algum limite ali, início da gravidez ou no final? A estabilidade permanece? Sim, é uma excelente pergunta, Rafaela. O aborto, se a estabilidade ela tem permanência até após o parto, 5 meses. Só que se houve o aborto espontâneo e a criança nasceu com vida, aí tem jurisprudência que fala que ainda permanece o direito à licença maternidade, esse período de estabilidade. Se houve um aborto e a criança nasceu, não nasceu com vida, ela vai ter aí, salvo engano, 15 dias de licença. Pode-se perder o direito à estabilidade gestacional? Pode, em caso de dispensas por justa causa. Se a empregada comete uma falta grave e é dispensada por justa causa, cito como exemplo um ato de improbidade, em que o empregador consegue, por A mais B, fazer essa prova de que ela estava praticando furto dentro da sua empresa, ele pode dispensá-la por justa causa, e em decorrência disso ela vai perder a estabilidade gestacional. Contrato de trabalho por tempo determinado, vale também essa estabilidade? Vale também. Se for um contrato de trabalho por prazo determinado, ainda que seja menor aprendiz, a jurisprudência tem consolidado nesse sentido, em que a empregada goza de estabilidade gestacional. Ok, doutora André, obrigada pelas informações aqui conosco, pela participação. Eu que agradeço. Boa tarde. E no próximo bloco, pais ou responsáveis podem ser punidos caso discordem dos programas de imunização. A manutenção de vacinas é uma obrigação determinada na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Em alguns casos, os pais podem perder ou ter a guarda suspensa. O acesso aos programas de vacinação é um direito garantido pela Constituição Federal. E o Código Penal prevê punições aos pais ou responsáveis que não concordem com as vacinas consideradas obrigatórias pelo Estado. O Brasil tem um dos maiores programas de vacinação do mundo. Ao todo, são 19 vacinas que fazem parte do calendário do Ministério da Saúde. A maior parte delas é na primeira infância. O calendário básico termina aos 15 meses, depois começam os reforços. Mantendo atualizada a caderneta de vacinação, eu vou estar garantindo a proteção não só minha, como das pessoas que ainda não podem receber vacina, como os bebês muito pequenos que não podem receber algumas vacinas, e das pessoas que têm um sistema imunológico que a gente chama de não respondedor a vacinas. Então, eu garanto a minha proteção e a proteção da coletividade. Segundo dados do Ministério da Saúde, divulgados em outubro do ano passado, a cobertura vacinal de crianças com até 23 meses variava entre 53% e 75% até agosto de 2018. E a que teve menor cobertura foi a tetraviral, que protege contra sarampo, cachumba, rubéola e varicela. Mais da metade das crianças não receberam a primeira dose. A manutenção de vacinas é uma obrigação determinada na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Em alguns casos, os pais podem perder ou ter a guarda suspensa. Segundo o artigo 136 do Código Penal, expor a criança ou a pessoa sob sua guarda um perigo de vida ou à saúde, há uma sanção. Então, os pais podem responder penalmente caso não concordem que seus filhos sejam vacinados com aquelas vacinas
tidas como obrigatórias e necessárias pelas autoridades sanitárias. Com a volta às aulas, o Ministério da Saúde espera aumentar o número de jovens imunizados contra o HPV. A vacina contra o vírus entrou no calendário como obrigatória em 2014, mas apenas metade das meninas entre 9 e 14 anos recebeu a segunda dose da vacina. Em 2017, os meninos entre 11 e 14 anos passaram a fazer parte da cobertura de vacina contra o vírus. E a enfermeira da área de imunização do Distrito Federal lamenta a baixa procura pela vacina. O adolescente não procura a sala de vacina sozinho e os pais não têm ciência ou não se preocupam em levar o seu adolescente, a sua criança ou adolescente para vacinar já depois de cumprir o calendário básico de vacinação. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região atendeu a uma liminar da União e determinou a retomada do concurso público da Polícia Rodoviária Federal. Os candidatos concorrem a 500 vagas, com salários de mais de R$ 9.400. Com a decisão, o SEBRASP, Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e Promoção de Eventos, divulgou o resultado final da prova objetiva e o resultado provisório da prova discursiva, aplicadas em fevereiro. A consulta pode ser feita no site sebrasp.org.br. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul condenou um grupo que fez um arrastão e roubou diversas pessoas na beira da Praia do Cassino, no sul do estado. Eram 4 pessoas, entre elas um adolescente. O grupo atacou pelo menos 5 pessoas. Eles roubaram celulares, dinheiro e outros pertences. De acordo com a denúncia, eles ameaçavam os pedestres com uma arma e uma garrafa quebrada. Uma das vítimas que reagiu foi atingida na cabeça com a garrafa e teve cortes pelo rosto. Os 3 réus foram condenados na primeira instância, mas recorreram ao Tribunal de Justiça, que manteve a condenação. A relatora do recurso no Tribunal de Justiça salientou que, apesar dos condenados terem negado os crimes, o adolescente, quando ouvido em juízo, declarou que praticou um arrastão com Júlio e Roger. A magistrada manteve a condenação pelos delitos de roubo e corrupção de menores e também julgou correto o reconhecimento da continuidade delitiva, visto que foram atingidos o patrimônio de vítimas diferentes praticados mediante uma só ação. Olha só, a gorjeta é aquele percentual da conta de um bar ou restaurante, por exemplo, que o cliente paga a mais como gratificação pelo serviço recebido. Mesmo não sendo obrigatória, a gorjeta tem regras definidas em lei. A rotina de trabalho de Isael é assim. Anota pedido aqui, entrega pratos ali. Atenção e agilidade são fundamentais. Mas toda essa correria tem um lado bom. Quanto mais e melhor ele atende, mais dinheiro recebe no fim do mês. O salário é bom, mas com a gorjeta faz um complemento muito bom e a gente consegue fazer mais coisas, né? Um dinheiro a mais pra gente, então é muito bom. A previsão da gorjeta como parte dos valores a serem recebidos pelo empregado é antiga na legislação brasileira. Em 1953, o artigo 457 da CLT estabeleceu que a remuneração era formada pelo salário referente à contraprestação do serviço, mais as gorjetas pagas ao profissional pelo cliente. Sancionada em 13 de março de 2017, a nova lei da gorjeta modificou alguns pontos do artigo 457 da Consolidação das Leis do Trabalho e definiu como deveria ser o rateio da cobrança em bares, restaurantes, hotéis e estabelecimentos similares. O que temos hoje é a CLT definindo o que é a gorjeta como o valor pago pelo cliente ao empregado e que não pode haver retenção para pagamento de encargo, como previa a lei da gorjeta. Ou seja, que a gorjeta é exclusivamente do trabalhador. Com a reforma trabalhista, as convenções e acordos coletivos agora têm autonomia para regulamentar diversas questões sobre a relação entre empregado e empregador, como, por exemplo, a forma de distribuição da gorjeta. O presidente do Sindicato dos Hotéis, Bares e Restaurantes do Distrito Federal esclarece que, ao contrário do que muita gente pensa, a gorjeta não é repassada apenas para os garçons, mas também para toda a equipe envolvida no atendimento. Historicamente, há muito tempo, né, principalmente aqui em Brasília, os 10% não é mais especificamente apenas para o garçom.
os garçons ao longo do tempo, e os empresários também ajudaram nesse processo, porque todos trabalham para que o cliente seja muito bem atendido. Então, nesse sentido, era mais do que justo que houvesse uma distribuição para todos os que fazem parte da equipe. E por isso, hoje, a grande maioria absoluta do estabelecimento utiliza esse critério. Uma parte maior, é claro, para garçons e comins, e o restante, uma certa quantidade, para o restante da casa. E mesmo sendo opcional, quando bem atendidos, os clientes pagam a gorjeta com prazer. O atendimento é muito perfeito e eu acho que vale super a pena. Nós temos que pagar mesmo, eu pago feliz, satisfeita. E esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e um excelente carnaval. Uma ótima tarde para você. A gente volta a se encontrar na segunda-feira de carnaval. Boa folga, Cadu. Boa folia para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.